de hoje é para você que acredita que não é possível aprender a jogar futebol e você que considera que não joga tão bem o futebol. Hoje a gente quer passar algumas dicas para você para melhorar a forma como você joga futebol e para de uma vez por todas você deixar de ser ruim no futebol e melhorar a forma como você joga. São algumas dicas gerais, válidas, mas que eu tenho certeza que vão ajudar você a melhorar a forma que você joga futebol. Demorou? Então bora pro vídeo. Primeiro ponto que eu acredito para você que quer aprender a jogar futebol, quer melhorar a forma como você joga futebol, é a formação esportiva. É você entender a necessidade que você precisa desenvolver o seu futebol. E o futebol é como etapas. Basicamente, como uma faculdade. Uma faculdade você quer ser médico, você não entra médico na faculdade. Você entra estudante e você sai o médico, você se torna. E o futebol é basicamente a mesma coisa. Existe um processo, um caminho para você virar. Se tornar um jogador de futebol ou aprender a melhorar como joga futebol. Não é só ser profissional, é aprender a desenvolver a sua técnica. Vamos imaginar que a gente pega um jogador como o Neymar. Se eu pego o Neymar, ele é famoso e tal, ele joga... Cara, se eu pegar o Neymar e colocar ele no time da Série C, ele vai destruir. Por quê? Porque ele sabe jogar futebol. É fama, é privilégio, isso existe sim, mas o seu talento ele vai sempre prevalecer. Se você tem talento, você vai conseguir se destacar no futebol. E esse é o mais importante para você que quer aprender. É desenvolver a forma como você joga, o seu talento. E a gente vai falar disso mais pra frente. Só que agora eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar com algum amigo que também gosta de futebol, para que você possa nos ajudar a divulgar o nosso canal aqui no YouTube. A formação esportiva, ela já é aplicada na maioria dos clubes em categoria de base. Se você é um atleta que passou pelas categorias de base de algum clube, ou até mesmo fez escolinha, numa boa escolinha, os professores vão aplicar, existem várias metodologias, cada professor tem a sua forma de trabalhar, mas a formação esportiva, basicamente, ela pode divergir na forma de pensar, mas ela é ensinar a parte técnica para o atleta, que a gente chama de fundamento. Então, para os atletas mais novos, é aprender a dar o passe, aprender a dominar, aprender a finalizar no gol, aprender a marcação, a postura correta. Então, nesse primeiro momento, você vai trabalhar com o atleta, você precisa desenvolver a sua parte técnica. Sem a sua parte técnica, você vai ter muita dificuldade no futebol para desenvolver as outras coisas. Não adianta você desenvolver seu condicionamento físico, você conseguir correr muito rápido e chegar na bola, mas na hora de você fazer o cruzamento, você errar. Então, o fundamento, ele é a base, o nome já diz fundamento. Então, ela é a primeira coisa que você precisa desenvolver e você precisa dominar. Você precisa saber dar o passe, você precisa saber finalizar, dominar uma bola, fazer o cruzamento. Tudo isso é a base do seu futebol. E você só vai conseguir jogar bem se você tiver uma boa base e dominar os fundamentos do futebol. Dentro desse processo de formação esportiva, né, o que a gente vê primeiro com os atletas iniciantes é você trabalhar os fundamentos, ensinar para o atleta tudo aquilo que a gente já falou dos fundamentos, e aí, a partir daí, você começa a introduzir a parte tática que vem evoluindo no futebol nos últimos 10, 20 anos e vem sendo cobrada muito mais do que era cobrado antigamente. Então, o atleta hoje, para ele se profissionalizar, ou mesmo que a gente não esteja falando de se tornar profissional, mas se aprender a jogar futebol, é muito importante que você aprenda a parte tática do futebol. E a gente vê os professores, principalmente categoria de base, de alto nível, trabalhando muito exaustivamente isso com seus atletas, porque é um ponto muito importante para o futebol moderno, é você aprender a movimentação tática. Para se você é um lateral, por exemplo, você saber fazer o overlap, você saber chegar no fundo, você saber se posicionar defensivamente, não deixar buracos vazios, que vai dificultar a compactação do seu time, você aprender a jogar da forma tática. E aí, por último, a gente vai trabalhar esse atleta, o condicionamento físico, né? Normalmente a formação esportiva é para atletas mais novos, né? Você entra lá com 9 anos na categoria de base e sai com 18, 20 anos. Então não adianta muito você trabalhar a parte física com um atleta de 9, 10 anos. É lógico que se trabalha, é lógico que se vai se desenvolvendo em degraus, em passos. Porém, a parte física, ela fica mais para o final do processo, porque é quando o atleta ele já está formado, ele já sabe os fundamentos, a parte técnica, já domina a parte tática e já está formado fisicamente. Então ele já está preparado para desenvolver a sua musculatura, para desenvolver a sua força, a sua resistência, a sua agilidade. E aí é quando a gente vê que ele começa a ser preparado para chegar no nível profissional.
E aí entra uma grande questão. Poxa, Thiago, legal, esse é o processo de formação esportiva que um atleta vai receber quando ele está na categoria de base, quando ele entra numa escolinha com 9 anos e sai com 18. Mas eu já tenho 25, já tenho 30 anos e nunca tive a oportunidade de fazer uma escolinha ou de estar em um clube categoria de base. O que eu posso fazer? Será que existe alguma solução para mim? Cara, o processo é o mesmo. As coisas que você precisa aprender é o mesmo. Imagina que você quer se tornar um médico. Não existe diferença para quem entra na faculdade com 18 anos para quem entra com 30. O processo de aprendizagem é o mesmo. E se você quer aprender a jogar futebol, mesmo que não seja para ser profissional, seja só para jogar melhor no final de semana, o processo é o mesmo. Aprende e domina os fundamentos técnicos, saber bater na bola, dominar, tudo aquilo que a gente já ensinou. Se você não tem isso, você não tem nada, é a base. E aí sim você começa a aprender a parte tática. Existem vários vídeos aqui no canal que vão te ensinar isso. Os vídeos que a gente faz aqui no canal são para te ensinar, para te ajudar a dominar a parte técnica. Existem muitos vídeos aqui no nosso canal mesmo falando sobre a parte tática, a movimentação que você pode fazer dentro de campo. E a idade é só uma desculpa. Se você quer aprender, o mais importante é você entender que é um processo, não é do dia para a noite. E se você se dedicar, eu tenho certeza que você vai conseguir. Próximo ponto muito importante também, que sem ele você não vai conseguir melhorar a forma que você joga futebol, é a sua constância. Se você não tiver constância, como eu te falei, formação esportiva é algo ao longo do tempo, não é da noite para o dia. E se você não tiver constância, dificilmente você vai conseguir melhorar a forma como você joga futebol. Você vai melhorar um pouquinho, mas aí depois vai decair, e a constância ela é muito importante. Eu também queria aproveitar, e já que a gente está falando sobre aprender a jogar futebol, e falar dos nossos programas de treinamento que estão no link aqui na descrição desse vídeo. Depois que acabar esse vídeo, confere lá. Se você quer melhorar a forma que você joga futebol, se tornar o melhor jogador do seu time, os programas de treinamento aqui na descrição desse vídeo vão ajudar você a desenvolver todo o seu talento no futebol. Para você entender de uma vez por todas a importância da constância, cara, futebol não é da noite para o dia. Principalmente se você tem mais dificuldade de aprender, se você acha que você é ruim no futebol, isso não importa. O que vai diferenciar se você vai se tornar bom ou não, um ponto muito importante é a sua constância. Sem ela, você não vai chegar muito longe no futebol, mesmo que você tenha facilidade de aprender. Eu posso ver um atleta que aprende, que a gente chama de dom ou talento, mas não tem constância. Se ele não tiver constância, um atleta que tenha constância, mas não seja tão bom assim, tem muitas mais chances de se tornar um jogador de futebol, de aprender a jogar bola. Outro ponto também muito importante é a sua maturidade. E o que a gente vê nos atletas, nos profissionais, essa é uma característica do futebol, é que você precisa ter essa maturidade muito cedo. Você precisa saber o que você quer da vida. Você quer aprender a jogar futebol, você quer se tornar um jogador profissional, então você precisa ter maturidade para entender do que você precisa abrir mão. É lógico que se você é uma criança de 9, 12, 10 anos, você não vai deixar de brincar, você não vai deixar de aproveitar a sua infância por conta do futebol. Mas você não vai deixar de abrir mão de treinar. Você não vai abrir mão de treinar para ficar soltando pipa na rua. Se você começar a fazer esse tipo de coisa, você não vai desenvolver o seu futebol da maneira correta. Então a maturidade ela é muito importante, mesmo que você seja novo, você seja jovem. Quanto mais cedo você amadurecer para o futebol, você entender que você precisa trabalhar para desenvolver o seu talento, maiores são as suas chances de você melhorar a forma que você joga e se tornar um jogador profissional. Essas são algumas das dicas que eu acredito que são importantes para você aprender e para você desenvolver a forma como você joga. Também gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, compartilhar com algum amigo que também gosta de futebol e deixar o seu comentário o que você achou desse vídeo. Beleza? Esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero no próximo vídeo. Valeu!